Oi, gente. Professor Marcos Trombeta por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nunca aconteceu com você de você parar e se intrigar com algumas coisas que são passadas há séculos e séculos? Nunca você perdeu o sono fazendo algumas perguntas sobre algumas coisas que nos contam que verdadeiramente não fecha, não faz sentido? Como, por exemplo, quando nos dizem que nós somos feitos de uma bola de barro, Deus soprou a vida e pronto, cá estamos nós. Aí Deus fez Adão, fez a Eva, e depois eles comeram a maçã, e Deus deu um chute na bunda do Adão e Eva. Você aceita essas coisas dessa forma? Isso realmente faz sentido para você? Né? Bom, para mim nunca fez. Então eu convido você a refletir. Se Deus expulsou Adão e Eva do Éden, Deus deveria morar aqui na Terra, né? Porque o Jardim do Éden era da Terra. O homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden, mas não foram jogados de outro lugar aqui na Terra, né? Então, Deus deveria estar por aí. Bom, eu convido você a pensar sobre essas coisas, a refletir sobre essas coisas e a você questionar que essas informações não te foram passadas por Deus. Essas informações te foram passadas por outros homens. E aí, você nunca se perguntou de onde esses homens tiraram essas informações? Como, por exemplo, nós aceitamos, né, a vinda do Senhor Jesus para a Terra, nosso mestre, mas você nunca ficou intrigado que Jesus aparece aos 12 anos e desaparece, só volta a aparecer na Bíblia aos 30 anos? Você nunca se questionou onde ele andou durante esses 18 anos? É muito tempo. O que ele aprendeu, com quem ele andou, por onde ele andou? Você nunca se questionou isso? Bom, eu convido você apenas a questionar essas coisas. Então, há muito tempo eu tenho buscado isso, questionado isso e descoberto muita coisa. E isso exige muito do meu tempo, muito estudo. É algo que vai exigir uma dedicação intensa, mas tem valido muito a pena o que eu tenho descoberto. Bom, e algo é super interessante, eu tenho brincado muito com a questão de eu ter sido garimpeiro durante 15 anos, né? E para mim tem feito bastante sentido com tudo que eu tenho estudado. E tudo começou na minha vida quando eu era muito jovem e praticava artes marciais. Fui apresentado à filosofia de Bruce Lee. Bruce Lee estudava o Tao, né? Estudava a filosofia Yin Yang, e a partir dali eu comecei meus estudos. Depois, em 2006, muito tempo depois, eu fui apresentado ao livro O Segredo, e essas coisas reavivaram em mim esse desejo por entender o nosso universo, a energia, como as coisas funcionam. Aí depois, em 2010, quando fui embora, eu fui apresentado a um livro muito intrigante, que se chama The Science of Getting Rich. Esse livro mudou a minha vida. E dentro deste livro existem informações milenares, mas as quais o autor Wallace de Watts, segundo ele mesmo, preferiu não informar as fontes, retirar as fontes, né? Sacrificar as fontes, para que o livro ficasse, então, fácil de ser lido, que você não tivesse que passar por todo o processo que ele passou, que eu digo para você que é o mesmo processo que eu estou passando. Se eu colocar diante de você aqui, eu vou colocar diante de você alguns livros que eu trouxe aqui apenas para embasar o que eu vou falar para você, tá? Só para o vídeo que eu vou falar algumas coisas aqui para você, só para embasar isso. Ele diz: sacrifiquei as fontes para que facilite, então, o entendimento de quem vai ler o livro, e que você apenas pratique o que funciona. Só que tem, perdão, algumas coisas dentro do livro que verdadeiramente intrigam uma mente pensante. Quem não pensa, não pensa, não tem mais o que fazer, tá? Só 2% das pessoas pensam, então eu espero que você seja uma delas. Essa questão da substância amorfa, da qual todas as coisas são feitas, veja, isso tem que te intrigar, tem que ser intrigante. Como que ele chegou a essa conclusão? De onde que ele veio a essa conclusão? Então eu comecei uma busca porque eu queria entender. E eu cheguei, tempos depois, a um livro, né? Um livro novo, que eu recomendo que você leia. Eu só estou procurando aqui a primeira edição deste livro. É um livro novo, 2007, né? O lançamento dele, A Matriz Divina, tá? De Greg Braden, A Matriz Divina. Dentro deste livro, Greg Braden se propõe, então, a explicar este campo
esta substância da qual todas as coisas são feitas. Né? Mas aqui já em 2007, pensa, Wallace de Watts escreveu seu livro em 1885, ele começou e terminou em 1910, quando foi lançado. Ok, Greg Braden se tornou uma fonte de referência para mim, porque Greg Braden é cientista. Ele não fala coisas da sua cabeça. Greg Braden fala fatos científicos. Aqueles que ele pode ter sido pesquisa dele e aquele que ele tem acesso a pesquisas. Greg Braden trabalhou, então, para o governo dos Estados Unidos na área de programação de computação e desenvolvimento de armas. Greg Braden, ele abandonou essa vida e tornou-se um estudioso da espiritualidade. Ele descobriu que existia algo mais, não se sentia feliz e foi estudar a espiritualidade, foi estudar a história da humanidade, quem somos nós, por que estamos aqui, de onde viemos. E ele estuda isso há 36 anos. E a última obra de Greg Braden é extraordinária. Deixe-me ver apenas, eu só estou procurando aqui a data da publicação dela, tá? A data da publicação, 2017, tá? Este último livro dele de 2017, Human by Design. Human by Design, tá? Uma tradução literal seria mais ou menos o homem sobre encomenda, tá? Poderia ser também o homem que foi desenhado, tá? Human by Design. E atrás ele tem essa pergunta, Who are we? Quem somos nós, tá? E aí ele diz aqui, tá? Um crescente corpo de evidências sugere que nós, we are the product of some more, nós somos o produto de algo mais do que algumas mutações aleatórias e alguma sorte biológica. Mas as evidências não podem passar além disso, ou seja, as evidências científicas provam que nós não somos fruto da evolução biológica, tá bem? Então ele diz assim, fósseis, DNA, artes nas cavernas antigas e tudo isso, tudo mais que você pode encontrar, nos mostram, tá? Eles apenas conseguem nos mostrar algo remanescente do que aconteceu no passado, mas eles não podem nos mostrar e nem nos dizer por que essas coisas aconteceram, a menos que nós encontramos uma forma de voltar no tempo. Por que Greg Braden diz isso? Porque ele é cientista. Mas eu fiz basicamente todos os treinamentos de Greg Braden e nenhum treinamento Greg Braden afirma que está a verdade. Porque se ele fizer isso, ele vai ter problemas na comunidade científica que ele faz parte. Mas se você ler livros como Segredos de um Modo Antigo de Rezar, O Código de Deus, recomendo que você leia este livro de Greg Braden, olha, O Código de Deus, leia este livro, vai falar sobre o DNA humano. Então eu comecei a seguir as ideias de Greg Braden, e Greg Braden fala muito das escrituras sumérias, né? Que são as tabuletas sumérias, as tabuletas que foram traduzidas. Que dentro dessas tabuletas está escrito mais ou menos a mesma história de Gênesis, da criação do homem. Então eu fiz o quê? Fui pesquisar sobre isso, fui descobrir e cheguei a um homem chamado Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin foi uma pessoa que traduziu as tabuletas, então procure as tabuletas sumérias ou tabuletas mesopotâmicas, que foram encontradas em uma escavação, algumas tabuletas de barro com inscrições cuneiformes. Zacarias, vamos chamar de Zacarias, né? Zecharia é o nome dele. Zecharia, ele durante 40 anos traduziu essas tabuletas. Ele é um grande estudioso do hebraico e de outros idiomas, e ele descobriu, então estudou como ler as tabuletas hebraicas, sumérias, mesopotâmias, aliás, tanto faz, são essas. Pesquise no YouTube e você vai encontrar muito, ou leia aí os livros. Bom, o que ele descobriu nessas tabuletas muitas pessoas afirmam ser mito, apenas um mito, né? E, de fato, ninguém nunca conseguiu provar que ele estava errado, mas existem, sim, muitos questionamentos. Não estou afirmando que ele está certo e nem que ele está errado, mas eu achei super duper interessante o que ele explica ali.
o que está escrito ali, tá? E estou estudando profundamente. Então, nessas tabuletas, conta a história de um povo que veio para a Terra há 450 mil anos. 450 mil anos, um povo teve problema em seu planeta. Este planeta chamava-se Nibiru. Este planeta precisava que algo acontecesse com a sua atmosfera. Então, eles descobriram que se eles refinassem o ouro e jogassem em sua atmosfera, eles conseguiam evitar os problemas climáticos que eles estavam tendo lá. Esse povo, né, um povo muito avançado, decidiu então procurar no universo um planeta que possuísse ouro, e encontraram o planeta Terra e vieram para cá. Estou resumindo muito, você pode encontrar toda a história deles na internet. O pessoal está fazendo bastante vídeos sobre isso, bem bacana. Vai se tornar uma revelação logo, logo. Eles vieram para cá e eles encontraram no nosso planeta o ouro, né? Inclusive nós temos aí citações a esses seres na Bíblia. Você vai encontrar lá em Gênesis, conhecidos os gigantes na Terra, os Néfilins, aquela turma ali, tá? Vai lá e leia, tenha coragem, não deixe teu paradigma ficar te assustando, não. Bom, o que conta a história? Que esses homens, então, esses deuses hoje são conhecidos por nós aqui na Terra como Anunnakis, aqueles que vieram do céu, os Anunnakis, tá? Os Anunnakis trouxeram para a Terra, eles fundaram as suas bases aqui na Terra e eles começaram a extrair o ouro, mas eles começaram a extrair o ouro na África, segundo o que eu tenho acompanhado, vários vídeos que eu assisti, livros que eu tô lendo, e era muito quente e eles não eram acostumados com tamanho calor. Então, o povo que eles trouxeram para extrair o ouro se revoltaram, né? Eles trouxeram um povo escravo, na verdade, para cá, para extrair o ouro para eles, e esse povo se revoltou contra os Anunnakis, os seus líderes que estavam aqui, e acabou que houve uma guerra entre eles, e então este povo se revoltou até que eles conseguiram apaziguar as coisas e pensar em uma solução. Um desses, nós os chamamos de deuses, mas eles não eram deuses, eram seres evoluídos, mais avançados do que nós. Mas não eram deuses, visto que uma vez a história deles conta que eles tiveram uma grande divergência porque um deles literalmente defende o grande Criador no que eles pretendiam e fizeram segundo as tabuletas, que era, eles chegaram à conclusão que eles precisavam de um novo povo para extrair o ouro. Mas eles não tinham como trazer este povo, eles não tinham de onde trazer este povo, e o povo, os Anunnakis do planeta deles não tinham, não suportavam o trabalho. Então um deles teve uma ideia, né? E a ideia era, ele havia percebido que na África, aqui no planeta Terra, existia um ser bípede, que caminhava sobre as pernas, né? Que na verdade era naquela época os Neandertais, os homens Neandertais. Então ele teve uma ideia. Né? Só que o Neandertal não falava, era um pouco mais evoluído que o macaco, e eles eram muito inteligentes, os Anunnakis, e haviam criado máquinas modernas, capazes de trabalhos gigantescos, tá? Que depois me faz muito pensar sobre como foi construído as pirâmides e coisas assim. Então eles decidiram que eles poderiam fazer uma alteração genética neste ser que já morava no planeta Terra. Se eles alterassem o DNA deste ser, eles lhes dariam evolução genética, né? Então foi apresentada essa ideia entre eles e houve uma discussão muito ferrenha entre este grupo, né? Esses seres vindo de outro planeta. Porque alguns deles concordavam e outros não concordavam, porque eles não queriam interferir. Eles tinham vindo buscar o ouro para salvar o planeta deles, mas não era a intenção deles interferir na evolução natural das coisas, né? Então o que aconteceu? Eles fizeram uma discussão, fizeram um conselho, conversaram com o rei deles, conseguiram conversar, o conselho do planeta Nibiru, decidiu se essa era a única forma para salvar a raça deles, que eles o fizessem. Então eles decidiram, em laboratório, alterar o DNA daquele ser bípede que andava na Terra, que era o homem de Neandertal. Depois de anos e anos de experiências, eles formaram então muitas aberrações, e talvez sejam dessas aberrações que a gente ouça falar, lobisomens, arpias,
enfim, tantos outros que você ouve falar por aí, né? Depois de muitos e muitos anos, eles conseguiram chegar próximo, conseguiram um ser humano parecido com o que o ser humano é hoje, foi de onde surgiu o ser humano, porém, ele não falava e não tinha inteligência. Ele era, na verdade, um pouco mais evoluído que um macaco. Então, eles decidiram colocar parte do DNA deles neste ser. E para fazer isso, eles geraram um ser no útero de uma dessas Anunnakis, deusas, pessoas que vieram, esses seres que vieram de outro planeta. Este ser que nasceu do útero de uma delas era, sim, então, um ser perfeito, inteligente e com as mãos perfeitas para operar as máquinas. Porém, eles tinham um acordo que este ser não poderia ser escravo. Ele trabalharia, ele se desenvolveria, trabalharia nas minas, extraria o ouro. Em troca, eles lhes trariam um ensinamento, lhes entrariam a sabedoria do cultivo das plantas, ensinaram a plantar sementes, ensinaram a construir suas próprias casas, ensinaram a fazer irrigação, ensinaram a criar ovelhas, tá? Enfim, foi de onde nasceu o homem. Só que o homem não deveria, então, aprender a reproduzir-se. Então, eles construíram um local, e construíram os dois primeiros homens. O primeiro homem se chamava Adamu, né? E a primeira mulher que se chamava Atite, né? Então, essas duas pessoas que vieram perfeitas, com menor estatura do que eles, mas com aparência, com capacidade de falar, foram levadas para uma das cidades que eles construíram, que se chamava Éden, né? O Éden. Só que, o que aconteceu? O Adamu, o primeiro homem e a primeira mulher, descobriram o sexo, né? E eles não deveriam descobrir o sexo, vamos dizer, literalmente por prazer, né? Deveria ser exclusivamente para reprodução. Então, eles foram expulsos do Éden por causa disso. E eles foram viver, então, no planeta Terra, né? Mas saíram apenas da cidade do Éden e continuavam os outros homens. Apenas esses dois foram poupados do trabalho, mas o resto dos seres humanos que foram criados trabalhavam nas minas. Enfim, a história é longa, você pode pesquisar aí, ok? O que aconteceu é que depois aconteceu o dilúvio, devido a mudanças climáticas e tal, aconteceu o dilúvio, e já foi uma grande oportunidade para a extinção da raça humana, a primeira extinção da raça humana, porque o homem se tornou uma praga no planeta Terra, tá? Preste bem atenção nisso agora. Uma praga. Ele começou a se reproduzir literalmente, descontroladamente. Ele começou a crescer a sua população descontroladamente. Então, os Anunnakis, sendo conhecedores de astronomia, eles perceberam que isso aconteceria e um deles ensinou a um homem, a um dos criados, né, a um dos que foram criados, que já era filho de filhos dos próprios homens e mulheres, a como criar uma arca, né? Ele era um homem muito bom para salvar alguns dos seus. Então, é daí que surge a história de Noé, né? Porque ele não queria que a raça humana fosse extinguida. Já um de seus irmãos queria que a raça humana fosse extinguida porque ela não era natural, não era dali, ok? Aí depois você pode pesquisar aí o resto da história. Nem todos foram eliminados pelo dilúvio, muitos homens sobreviveram. Depois de todo o dilúvio, os Anunnakis descobriram que o ouro se tornou mais fácil de minerar por causa das erosões, o ouro estava mais exposto na Terra. E com o tempo, esses deuses, até onde a gente sabe, partiram para o planeta deles. A história continua, você pode ler lá depois. Pesquise no YouTube sobre os Anunnakis, tenha coragem, faça suas buscas, veja que interessante. Agora, sabe o que é interessante? Quando você vê um cientista do gabarito de Greg Braden escrever um livro, Human by Design, né? E um crescente corpo de evidências sugere que nós não somos o produto de alguma mutação randômica, né? Aliás, que nós somos o produto de algo mais do que uma mutação randômica e sorte biológica, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Por isso o nome é Human by Design. Dentro deste livro, Greg Braden mostra, por evidências científicas, tá?
científicas, não é... Eu não sei se esse livro já foi traduzido em português, afinal de contas eu tenho ele em inglês, gosto de ler em inglês. Aqui ele prova por evidências científicas aonde o DNA humano foi alterado geneticamente em laboratório, né? Inclusive, alguns cientistas dizem que a chance desta mutação biológica ter ocorrido naturalmente é a mesma coisa que um furacão acontecer aí no seu jardim e que quando o furacão passar, ele montou um Boeing, dos mais modernos, não sei nem dizer quais são os Boeings, mas que ele montou um Boeing aí no seu jardim, no seu pátio. Esta é a possibilidade da mutação genética que aconteceu em nosso DNA ter acontecido por mutação. Ok? Bom, essa história está aí, e quando você para analisar os textos de Gênesis da Bíblia e fazer pesquisas em outros textos, você percebe que eles contam todos a mesma história. Só que de uma forma ou de outra, alguma coisa foi alterada, alguma coisa foi ocultada. Mas enfim, eu sou um pesquisador, isso para mim é super duper interessante. Não estou dizendo que isso é a verdade, mas para mim traz luz, é o que eu ouso dizer, traz luz. E como diz Greg Braden, o importante não é saber exatamente o porquê isso aconteceu, mas é interessante saber que isso aconteceu. Então o homem foi encontrado através de fósseis, né? Que o homem apareceu na Terra exatamente como ele é hoje, sem mudança alguma, há 200 milhões de anos. Exatamente como está nessas tabuletas. Há exatos 200 milhões de anos. Então veja, tá? Esses seres, perdão, há 200 mil anos, e não milhões de anos, há 200 mil anos. Segundo essas tabuletas, esses seres chegaram a 450 mil anos. Então, estima-se que esse trabalho que eles levaram para produzir o ser humano foi de quase 1000 anos, né? Quase 1000 anos eles levaram para finalmente concluir o ser humano. Pelo menos é o que está escrito ali, quase 1000 anos, tá? Foi muito trabalho. Só que hoje, os cientistas, tá? Você gosta de dados científicos? Eu também gosto. Os cientistas hoje, através de fósseis, provam que conseguem encontrar o DNA em fósseis, que o primeiro fóssil na Terra do ser humano data de mais ou menos 200 mil anos atrás. O ser humano apareceu na Terra exatamente como ele é, sem ter mutação alguma. O importante é o que esta mutação trouxe para nós e what now? Se nós fomos criados, essa é a parte que eu estava brincando, que eu falei no começo do vídeo, se nós fomos criados para garimpar o ouro, então eu estou em missão ainda até hoje, né? Porque eu devo ter reencarnado aqui nesta vida, então, e novamente estava lá fazendo o meu trabalho, garimpando ouro, né? Então deve ser esse meu apego a este mundo aí de garimpo, né? Bom, e hoje eu estou garimpando esta verdade, e eu acho que é hora de nós trazermos essas coisas à baila, né? Colocarmos na mesa essas verdades e fazermos o nosso questionamento. Mas o mais bacana de tudo isso é, se isso é verdade, então nós sabemos por que nós estamos aqui. Nós fomos evoluídos prematuramente. E aí nós entramos em uma questão. Um dos Anunnakis, um daqueles deuses, não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. Porque ele não queria interferir na ordem do Criador, que tinha criado, sim, os seres de Neandertal. Então nós fomos acelerados. Então a ideia é que nós somos criaturas muito inteligentes, e de fato somos. Temos o DNA desses astronautas galácticos, que nos torna muito inteligente, mas somos completamente imaturos espiritualmente. Nós não temos uma maturidade espiritual porque não deu tempo, foi muito acelerado o processo e talvez nem era para nós sermos tão inteligentes. Então, nós estamos em um planeta ao qual, de fato, nós fomos criados para explorá-lo. Nós fomos criados para explorar o ouro. E nós fomos ensinados a explorar o planeta. Só que nós estamos em um planeta que realmente tem possibilidade, sim, de nos manter, desde que nós cuidemos dele, né? Então, para isso, nós precisamos, de fato, evoluirmos como seres humanos de forma madura e entendermos
qual seria a forma correta de vivermos. Qual seria a certa maneira de fazer as coisas. E aí, quando nós vamos para o livro, novamente, A Ciência para Ficar Rico, o Wallace de Wattles traz algo incrível. Quando ele nos diz que é preciso sair da mente competitiva para a mente criativa, tá? E hoje existe uma evidência, um corpo crescente de estudos que prova e comprova que a forma correta de vivermos é a colaboração, que nós estamos em um universo colaborativo, que nós deveríamos colaborar um com o outro, como, por exemplo, compartilharmos conhecimento. Nós seríamos uma sociedade muito melhor se nós vivêssemos unidos em colaboração. Mas você já percebeu que não? Por exemplo, eu sei que neste vídeo as críticas vão ser imensas por uma simples coisa que eu estou falando, uma história que eu estou contando, convidando você a fazer sua pesquisa. Não estou dizendo que é verdade, que é mentira, tá? Só estou dizendo que para mim é bastante interessante a história, e eu estou dizendo para você que é provado cientificamente que nós chegamos aqui a 200 milhões de anos. Ok? Agora, a grande pergunta a partir disso é: o que toda esta alteração em nosso DNA trouxe para nós? E o que nós vamos fazer com isso? Se essa é a verdade, se os nossos criadores, né, aí de onde vem a expressão a imagem e semelhança do nosso Criador, tá aí. Nós somos a imagem e criação, somos iguais a eles. A ideia agora é que eles teoricamente foram novamente para o planeta deles e nós ficamos aqui. O que nós vamos fazer agora? Qual o nosso propósito? Então agora o nosso propósito deve ser sim essa busca pela evolução espiritual, pelo entendimento, pela graça da vida, pela graça da inteligência. Nós temos o dom da intuição, nós temos a inteligência e nós temos a conexão com o cosmos. E a parte que eu acho mais legal dessa história toda é a parte onde fica muito claro que existe um Deus criador por trás de tudo. Que nós, seres humanos, fomos criaturas de uma intervenção de seres mais inteligentes, mas não fomos criados por eles, fomos alterados por eles, tá? Agora a grande pergunta: quais dons, quais poderes será que existem em nós? Bom, aí eu também fui buscar isso. Fui estudar e cheguei a vários estudos, como, por exemplo, a matriz divina, que prova que tudo é energia, que prova que existe uma matriz divina e que tudo é feito dentro desta matriz divina, que esta matriz divina reflete na nossa realidade quem nós somos no nosso interior. Eu quis entender isso a fundo, fui buscar e entender como isso acontece, tá? E o que está sendo provado hoje, Dr. Joe Dispenza, por exemplo, se você quiser ler um bom livro, trago para você um bom livro sobre o Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. E aí este símbolo aqui, né? Muitas pessoas que não entendem nada de simbolismo associam tudo. Nada mais é do que o símbolo da dupla hélice do DNA, a nossa glândula pineal, né? As asas dos deuses aqui, as mãos da medicina, enfim. Você precisa estudar mais as coisas, tá? O Dr. Joe Dispenza mostra como pessoas comuns estão realizando coisas extraordinárias. Bom, e um dia eu ouvi o Dr. Joe Dispenza falar sobre epigenética. Você já ouviu falar em epigenética? E eu fiz o quê? Fui pesquisar sobre epigenética. Epigenética. Mas quem foi o criador da epigenética foi Bruce Lipton, tá? Então, a crença da biologia, se você quiser, a biologia da crença, o poder da consciência sobre a matéria. E o que eu descobri com todos esses meus estudos, tá? Veja bem, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu descobri que nós somos criaturas feitas de células. Ai, que novidade, professor. Calma lá. Mas que nós somos feitos de 50 trilhões de células, tá? É o conceito que os cientistas chegaram. Alguns dizem que é mais. 50 trilhões. Só que você sabe o que é interessante? Cada célula gera aproximadamente 0,07 volts. Não é quase nada, né? 0,07 volts. Só que
multiplique isso por 50 trilhões. Nós vamos chegar a 3,5 trilhões de volts no corpo humano. Isso é muito poder. É muito poder. Eu acho que você manteria a cidade de São Paulo acesa, eu acho que por uma semana, só com a energia que tem no teu corpo. Se você divide isso por baterias, nós teríamos o equivalente a quase 2 bilhões de baterias em nosso corpo de energia. E aí, quando você para perceber que o universo é todo feito de energia, que nós somos todos feitos de energia, e que existe em nós 3,5 trilhões de volts, eu acredito que essas coisas deveriam te fazer pensar. Então, através da biologia da crença, um estudo muito profundo, Bruce Lipton descobriu que é a nossa percepção, literalmente as nossas crenças, que alteram o nosso gene e que alteram as nossas células e que altera a nossa criação da realidade. Você pode fazer o teu estudo aí sobre a consciência. Nós vamos criando a nossa realidade a partir da nossa consciência. E aí, quando nós paramos para estudar a história do DNA, você vai perceber que existe sim em nós uma divindade. Que existe sim em nós uma centelha de algo muito maior do que você pensa. A grande pergunta é, e agora, sabendo de tudo isso, lembrando que as coisas que eu estou falando aqui agora, Greg Braden, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, são cientistas, tá? São pessoas renomadas, estudiadas. O Dr. Zachariah Sitchin, assim vou chamar ele aqui, era um estudioso autodidata, renomadíssimo, que traz para nós a história dos Anunnakis. Mas você faça a tua pesquisa aí. Agora, juntando tudo isso e colocando tudo isso no livro A Ciência para Ficar Rico, vou dizer para você que eu descobri de onde o meu querido Wallace de Watts buscou suas fontes. Tá? Era isso que eu queria trazer para você. E fora que eu não falei também do hermetismo, onde ele traz as leis. Né? Quais são as leis que foram descobertas? As leis do nosso universo. Então, o nosso universo é exato. A pergunta agora é, quando eu descubro tudo isso, o que eu faço com tudo isso? E eu digo para você que o que você deve fazer com tudo isso, primeiro, é perceber que você não é pó cósmico. Tá? Existe uma oportunidade gigantesca que foi nos dado. Existe. Existe em nós divindade. Existe em nós uma aceleração de desenvolvimento de milênios, talvez de milhões de anos, e que talvez nem chegasse a acontecer. E existe em nós um poder de 3,5 trilhões de volts, que você pode canalizar todo esse poder através de sua mente para construir para você uma vida extraordinária. A pergunta que eu te faço é, o que te falta hoje para construir uma vida magnífica? Resultados incríveis. E quando eu digo isso, é preciso voltar um pouco e retirarmos de nós a percepção de que vida grandiosa, de que grandes coisas nessa vida é o melhor carro do bairro, a melhor casa do bairro, são milhões na conta. Não, 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 não. O nosso conceito de riqueza, ele tem que mudar, ele tem que ser mudado. Nós estamos entrando em uma nova era e hoje não é o homem que possui as maiores posses, que possui uma maior carro, maior casa, o homem mais rico. Hoje, o homem mais rico vai ser aquele que vai entender perfeitamente quem ele é e o verdadeiro potencial que ele possui. A capacidade de autocura que existe em nós, de regular o nosso sistema, de se libertar do estresse, de se libertar da ansiedade, essa é a maior riqueza que nos foi deixada. Você sabia que o nosso sistema é regulatório? Você sabia que nós possuímos em nós o poder de autorregular, de nos curarmos de doenças? Nós nem fomos criados para ficar doentes. Então a pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso? Tá? Eu te convido a estar comigo na minha próxima mentoria para nós estudarmos um pouco sobre tudo isso. Né?
Eu vou trazer muito dessas coisas em minha próxima mentoria, A Certa Maneira. Então eu tenho estudado muito, estou estudando muito e estou muito confiante de que eu posso hoje trazer para você um mapa, um passo a passo, para você construir uma vida extraordinária. Levando em consideração que essa vida extraordinária hoje, ela tem sim bens materiais, a construção de uma boa casa, ter um bom carro, mas nós queremos muito mais, entendermos perfeitamente quem nós somos, vivermos de forma equilibrada, conseguirmos enfrentar os desafios do momento atual de forma consciente, longe do estresse, longe da ansiedade, construirmos relacionamentos saudáveis, ter aquela pessoa amorosa ao nosso lado, podermos conversar dos mesmos assuntos, planejarmos a vida juntos. Então, eu quero trazer tudo isso para essa nova mentoria. Então, a nova mentoria, ela vai ser composta de 5 aulas ao vivo. Eu estarei em 5 aulas ao vivo. Nessas aulas vamos ficar 1 hora, talvez 2 horas juntos. Depende muito do conteúdo que eu ainda estou preparando. E você receberá as gravações das aulas, do estudo que eu fiz em uma outra mentoria, do livro A Ciência para Ficar Rico. São 12 aulas que eu dei, onde eu explico capítulo por capítulo do livro A Ciência para Ficar Rico. E agora eu vou trazer as minhas últimas descobertas, os meus últimos entendimentos, para explicar em detalhes algumas coisas que talvez possam ter faltado. E claro, trazer para você alguma novidade, trazer muitas dicas de livros, de muito direcionamento de estudos. É uma mentoria para quem simplesmente sente que muita coisa, ou a maioria das coisas que nos contam, é mentira ou incompleta. É uma mentoria para quem tem coragem de se autodesenvolver e de questionar. Se você é essa pessoa, eu fiz uma super oferta de aniversário, então foi a minha oferta de aniversário, e o preço dessa mentoria será de apenas R$ 497, um presente meu de aniversário. Você pode parcelar em 12 vezes, se você quiser. A primeira aula acontecerá no dia no dia 2 de junho. As aulas serão no domingo à noite, às 19 horas, 5 encontros. Nós teremos um grupo de Telegram por 60 dias para nós discutirmos, trocar ideias, para que eu responda as suas dúvidas, compartilhar experiências, informações, livros, leituras. Enfim, é uma boa oportunidade para você descobrir de fato, pelo menos uma parte do verdadeiro potencial que você possui. Tá bom? Se você acha interessante vir aprender, eu recomendo que você viesse, né? Nós precisamos sair um pouco desta loucura que o mundo entrou hoje, desta correria competitiva para quem tem mais, para quem tem mais. Todos somos um. Todos temos poderes. O problema é que a grande maioria de nós está com a sua mente completamente bloqueada por causa de crenças. Então vamos falar um pouquinho sobre paradigma, vamos entender um pouquinho melhor como desbloquear nossa mente, superar esse medo todo de buscar a verdade. O grande mestre disse, né? A verdade vos libertará. Talvez seja interessante isso. Tá legal? Então eu vou deixar um link para você aqui abaixo. E este link vai direto para o checkout. Não tem página de vendas não, tá? Tem a página de vendas, mas é da live da última semana que eu fiz, onde eu estou falando basicamente a mesma coisa que aqui. Então eu vou te mandar diretamente para o checkout e lá você efetua o seu pagamento. Você vai entrar depois para o grupo do Telegram e nós começamos no dia 2. Até o dia 2 você não vai receber material algum, tá? No dia 2 nós começamos o nosso estudo, todos juntos você recebe todo o material. Tá legal? Então eu espero de todo o coração que você esteja nesta mentoria. Vai ser uma mentoria diferenciada, é a primeira vez que eu faço isso, mas eu acho que é chegada a hora de nós darmos um passo a mais. Um passo a mais. Eu estou sempre estudando, sempre buscando e sempre trazendo. Tá ok? E recomendo que você leia os livros que eu mostrei aqui para você. Faça a tua própria pesquisa. Não seja mais um doutrinado, amedrontado, que acredita em tudo o que te falo. Tá bom? Beijo no coração, espero muito te encontrar no dia 2 às 19 horas. Até lá, tchau, tchau.